Um cidadão de Lisboa que ambiciona transformar o tecido empresarial português. Mais ecológico, mais sustentável, mais inovador. Foi diretor municipal de Ação Social, Educação, Juventude e Desporto da Câmara Municipal de Lisboa, coordenador do Gabinete de Apoio ao Bairro de Intervenção Prioritário da Moraria, diretor executivo da Moraria Creative Hub e também secretário de Estado da Juventude e Desporto. Hoje é diretor-geral da BCSD Portugal, a Business Council for Sustainable Development, uma associação sem fins lucrativos que agrega e representa mais de 100 empresas em Portugal, que se comprometem ativamente com a transição para a sustentabilidade. Paralelamente, nos últimos anos, tem sido professor convidado de gestão no ISCTE e na Universidade Católica Portuguesa. Inovação, sustentabilidade, transformação digital e empreendedorismo são as marcas que os seus passos deixam na indústria portuguesa e é sobre estes temas que vamos falar com o João Venguróvios Menezes. Bem-vindo, João. Olá, Clara, bom dia. Obrigado pelo convite. Vamos começar por conhecer a sua Lisboa. Cresceu em que zona da cidade? Curiosamente, eu não cresci no concelho de Lisboa, cresci no concelho de Loures, num bairro chamado Portela de Sacavém, digamos assim, entre os 9 anos e os 20, aquela fatia da adolescência. Antes disso tinha vivido no Lumiar, até aos 9, pelo menos uma fatia desse tempo, e depois mudei-me para a Beira-Rio, e portanto, mas sempre ao Oriente, sempre a nascente. Vivi a seguir aos 20 numa cooperativa de habitação, num prédio chamado Torre Verde, na Expo, agora Parque das Nações, assim um dos primeiros prédios, edifícios, se quisermos, bioclimáticos da cidade de Lisboa. Aliás, foi um estudo de caso europeu, e portanto aos 20 e poucos comprei um pequeno apartamento na Torre Verde e mudei-me, descaí para o Rio, da Portela para o Rio. E tem estado por aí, sempre? Não, de todo, a vida dá muitas voltas e já passaram uns anos desde então. Portanto, isto foi mais ou menos em 99 e portanto, enfim, passaram já mais de 20 anos. Entretanto, vivi já na Ajuda, portanto, a Poente, não a Nascente, mas a Poente, no outro extremo da cidade, e gostei muito da experiência de 5 anos viver na Ajuda. E depois, e agora atualmente vivo em Benfica, que curiosamente foi onde nasci, São Domingos de Benfica, junto ao Jardim Zoológico, no caso, no Hospital da Cruz Vermelha, mas moro mesmo ao pé, entre o Hospital e o Jardim Zoológico, a Jaula dos Leões, e portanto foi como regressar a casa, porque ao fim de 45 anos voltei ao sítio onde nasci. E nesta cidade, qual o bairro ou zona que gosta de visitar desde sempre? Bom, eu gosto muitas Lisboas, obviamente eu gosto muito da zona histórica de Lisboa e tenho uma ligação afetiva muito forte ao bairro da Moraria e àquela malha, aquela mancha da cidade, por razões óbvias que referiu no início, mas gosto muito do Rio e tudo o que é ribeirinho. Tenho um carinho especial também pela zona de Marvila, do Beato, que tem um potencial ainda por revelar, mas que se vai revelando aos poucos e esperemos que esteja a caminhar no bom sentido. Às vezes ouço notícias um pouco inquietantes dos desenvolvimentos nesse território, mas tenho um grande carinho por essa zona porque, como disse, passei a adolescência ao Oriente. Vivi a minha primeira casa, que posso chamar minha, e de família, digamos, foi no Parque das Nações e, portanto, é uma zona, um território de Lisboa que eu acompanhei de perto, com todas as transformações que teve nos últimos 20 anos, nomeadamente 25. Mas a Lisboa, sou um apaixonado por Lisboa, por isso é difícil escolher. Falou da Moraria, onde trabalhou há alguns anos. Qual a sua relação com a Moraria? É uma relação muito, por um lado, muito apaziguada face àquilo que foi o resultado do nosso trabalho. Nem tudo correu em termos de resultados finais como esperaríamos, mas eu penso que foi um trabalho com o tempo e com os meios que tínhamos, que teve muitos aspectos positivos, e as pessoas que eu encontro, sabe, eu antes de trabalhar na Moraria tive uma experiência com uma ONG, digamos assim, de empreendedorismo social, em que a ONG trabalhava em projetos de intervenção comunitária, trabalhava e trabalha atualmente, nos PALOP, nos países de língua portuguesa em África, nomeadamente na Guiné, em Moçambique, em São Tomé e Príncipe. E uma coisa é estar a fazer projetos de intervenção comunitária à distância, em que nós não vemos acontecer a mudança no dia-a-dia, não é algo a acontecer, não sentimos a vibração da mudança e o impacto positivo, em princípio, na vida das pessoas. Outra coisa completamente diferente é fazer acontecer a mudança na vida das pessoas com as quais nós lidamos no cotidiano. Eu tenho muitas amizades e, portanto, para mim foi uma grande mudança porque, digamos, a mudança era uma abstração, era assim uma espécie de realidade virtual
E de repente eu cruzava-me com as pessoas na rua, para bem e para mal, como é óbvio, cujas vidas eu estava a impactar. Só para dar um exemplo, eu cheguei a ter desde ameaças de morte ao Presidente da Câmara de Lisboa, que me foram feitas diretamente, enfim, ameaças veladas, mas muitas vezes expressas de forma bastante concreta. Até pessoas quase me pediam em casamento, não é? Quer dizer, e essa turbilhão de emoções e variedade de emoções que decorre de nós termos uma relação cotidiana com aquilo que é o nosso objeto, entre aspas, de trabalho, não é? E quais é que são as suas livrarias favoritas da cidade? Nas livrarias, digamos que não sou muito original, vou àquelas livrarias de maior acessibilidade, que são a Bertrand e a FNAC, mas tive muita pena que tivesse fechado a Cotovia. Era uma livraria, aquela esquina junto ao Largo da Trindade, não é? Era uma esquina que eu gostava particularmente e onde eu fui feliz. Ia muito à Sírio e Alvim da Passos Manuel, também fui feliz nessa livraria. Enfim, recordo-me de uma vez ir lá buscar uma fotografia que o Herberto Helder deixou em meu nome e que o Manel Rosa me entregou em mãos, que era o diretor, não é, da Sírio e Alvim. E portanto fui muito feliz já nessas livrarias e tenho episódios em livrarias de Lisboa que recordo com muito carinho, mas no dia a dia, se me perguntam hoje onde é que eu vou comprar livros, efetivamente são aquelas mais acessíveis. E lojas mais ecológicas ou sustentáveis, tem alguma onde vá recorrentemente? Não, e também nisso eu tenho o projeto de há muito tempo de ir aos mercadinhos biológicos ou à Maria Granel na Campo de Ourique ou outras lojas, inclusive sites online, mas a vida acaba por me trocar as voltas sempre e eu faço um esforço enorme e nisso tenho sido bem sucedido. Eu tenho feito progressos, quero dizer, em fazer compras sustentáveis, mas nas cadeias comerciais mais conhecidas ou no comércio local. Procuro usar muito o comércio local, mas tudo o que sejam distâncias muito longas, para mim, sabe, aquela ideia de ter uma cidade em que tudo está a 15 minutos, para mim é uma ideia-chave do ponto de vista do desenvolvimento urbano ou do urbanismo. Porque para mim, efetivamente, tudo o que está a mais de 15 minutos é muito complexo. E a sustentabilidade merecia outros 15 ou outros 30, que fizéssemos esse extra mile, peço desculpa pelo anglicismo, essa milha extra, mas eu acabo por não ter tempo. E, portanto, quando vou às superfícies comerciais ou no comércio local, que faço um esforço enorme por ir ao comércio a 15 minutos a pé, então aí faço compras de categorias sustentáveis, por exemplo, vinho, azeite, enfim, entre muitas outras categorias de produtos. Sem dúvida, esse tema que menciona é alguma pergunta que eu também gostava de fazer aqui ligeiramente mais à frente, é precisamente isso, como é que nós capacitamos de alguma forma para ter esta ideia dos bairros em 15 minutos, não é? Lançada em Paris, que era muito interessante ter cá na nossa cidade também, mas lá chegamos. João, o que é que na verdade tem de mágico esta cidade para si, Lisboa? Quer dizer, eu vou se calhar dar uma resposta a lugar comum, mas as pessoas, a luz, ser uma cidade tão aberta ao mundo, tão cosmopolita, tão diversa, com tanta, então, se quisermos também tão progressista em certos aspectos, com um clima que ajuda a estar na rua, com um enquadramento verde e azul únicos, o rio, o oceano tão perto e depois as manchas verdes da cidade. Eu agora tenho a sorte de viver ao pé de Monsanto, que não conhecia, e estou a uma distância muito curta de Monsanto. Aliás, a seguir esta conversa, se calhar ainda vou fazer um jogging a Monsanto. E isso é um privilégio, de facto, nós podermos viver numa cidade que tem cultura, e que tem rua, e que tem pessoas diversas, e que está próxima da Europa, e que está próxima de tudo. Portugal, se estivéssemos na China, Portugal seria uma grande região urbana. E, portanto, é a sorte, vivemos numa grande região urbana, mas que não é urbana, o país, e que tem uma diversidade paisagística enorme, e de culturas, e de texturas, e de sabores, e de pessoas. E, portanto, é isso que torna mágico Lisboa. É a Lisboa e a proximidade que ela tem de tantas outras geografias, sejam elas a Europa, seja o resto do país, sejam elas a África, ou o que está para além do Atlântico. Mas eu posso só dar, se quiser, então um ligeiro toque mais pessoal. Uma das coisas que eu descobri em Lisboa agora ao viver aqui, eu moro paredes meias com o jardim zoológico, literalmente, e como calculo, eu não sou um grande fã do ponto de vista conceptual de jardins zoológicos, portanto o ponto não é esse, mas a primeira noite que passei aqui em casa fui acordado pelo rugir dos leões de madrugada, que foi assim uma experiência da África, que nós ainda guardamos nos nossos genes, que me acordou em sobressalto, porque não imagino o que é,
a altura de som do rugir dos leões, uma espécie de apelo da selva, não é? E isso, coitados, que é dramático para os animais que ali estão presos, como é evidente, mas de facto acordou-me, e eu de início não estava a perceber o que é que se estava a passar, mas agora já me apaziguei com o rugir dos leões, eles já não me acordam com a mesma frequência, a não ser que seja uma noite mais, que estejam mais ativos, mas agora tem todos os dias um safari de aves exóticas, que ao pôr do sol entoa os seus cânticos, e portanto é como se todos os dias fizesse um safari, porque não faltam aves aqui, não é? E portanto essa Lisboa de safari ao fim do dia é uma Lisboa que é quase só minha, de mais meia dúzia de Sim, vizinhos. sem dúvida. Porque nada separa a minha casa, a janela da minha sala de estar, aliás, do jardim zoológico. Portanto, a seguir à janela é o muro e a partir daí estende-se o jardim zoológico com a sua diversidade de fauna e flora. Que giro. De facto, isso sem dúvida é uma Lisboa muito pessoal e que faz parte de uma época agora mais recente, não é? Sim, claro. Falando aqui de Lisboa, o João fala no artigo aqui da Opinião do Público em relação ao Quarteirão da Portugália, por exemplo, sobre como a construção de uma cidade de forma participativa é um sinal de maturidade e vitalidade democráticas. Pensa que os lisboetas em geral, ou por norma, são participativos e querem ser ouvidos? Quer dizer, nós ainda temos grandes déficits de participação, sabemos que a cidade ainda é muito construída de cima para baixo e não tão de baixo para cima quanto gostaríamos que fosse. É evidente que há núcleos hoje em dia muitíssimo mais participativos, de participação política e cívica, mas a Câmara tem um site, o Lisboa Participa, e faz um esforço por colocar em debate público uma série de dossiês, temáticas, territórios, mas nós ainda temos, como cultura, ainda somos um pouco avessos à participação e temos pouco essa dinâmica de bairro e de território local e de nos revermos na construção e de nos imaginarmos e projetarmos na construção e no futuro dos territórios que habitamos ou, enfim, ou que cruzamos no dia-a-dia. Portanto, nós temos instituições de governo da cidade que são instituições que herdámos do século XIX, XX, ainda, apesar da reforma administrativa, que aproximou mais a realidade das juntas de freguesia das pessoas, porque apesar de se ter reduzido o número de juntas de freguesias, a verdade é que transitaram poderes da Câmara para as juntas, e na perspectiva daquilo que se denomina de subsidiariedade, não é? Dos problemas serem resolvidos ao território, desabrochar ao nível mais próximo possível, a partir das forças vivas locais e do pulsar e do sentir de quem o habita. Mas como digo, não basta haver delegação de competências nas juntas de freguesia, é preciso que os cidadãos tenham uma cultura de participação e que haja outras estruturas médio e micro de governo da cidade e do território que têm alguma maturidade, e aí nós temos pouca maturidade ao nível das estruturas de governo da cidade, micro e médio. Ou seja, por onde se começa para construir uma cidade mais participativa? Pelas instituições ou pela população? Por ambas, quer dizer, eu penso que é um esforço conjunto. Por um lado, olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Eu estive em Singapura. Eu gosto muito também daquele conceito escandinavo de cidades desenhadas para pessoas com 8 anos e para 80. E se a cidade for bem desenhada para pessoas de 8 anos e de 80 anos, será friendly, será amigável, será uma boa cidade para todos. Enfim, inclusiva, etc. Eu, há uns tempos, estive em Singapura e fui ver uma exposição no centro de Singapura, chamada Singapura 2050, e era uma exposição sobre a Singapura do futuro, que auscultou os cidadãos, e a sala principal eram as projeções, desenhos, etc., pictóricas, mas não só, as projeções de Singapura feitas por crianças, lá está, naquela idade dos 6 aos 10 anos. Do primeiro ciclo. E é impressionante como o centro da exposição não eram projeções de arquitetos conhecidos, locais ou do estrangeiro, ou de sociólogos, ou de urbanistas, ou de economistas, ou de engenheiros. Era uma Singapura imaginada por crianças dos 6 aos 10 anos. Depois havia em aulas adjacentes a Singapura dos especialistas e, enfim, e dos cidadãos e dos vários grupos organizados. Mas a Singapura que estava no centro era imaginada pelas crianças dos 6 aos 10. Ora, isto começa na escola e começa na educação informal em casa, os hábitos de participação local, que podem ser nas várias estruturas da junta, do voluntariado, da igreja, quer dizer, dos vários núcleos que possam existir ao nível local, mas depois passa também, obviamente, por haver, portanto, passa por essa educação e essa propensão de cada um, mas depois passa por haver as estruturas de acolhimento. E em muitos casos não há estruturas de acolhimento, se eu estiver disponível para ter uma participação cívica local, o poder fazer, ou não há diversidade de opções, pelo menos. Não é? Porque, dizer, olha, um projeto que se espalhou pela cidade foi o ReFood, e esse conseguiu se tornar capilar. Sim, mas nós precisávamos de muitos projetos desses, numa mídia mais diversa de tópicos, de temas,
da cultura, há aspectos sociais, há aspectos ambientais, quer dizer, o vário menu de temas que importam à cidade. Claro. Em jeito de parênteses, na Portugália em específico, o que é que o João faria? Ouça, o tema da Portugália, duas notas sobre isso. Primeiro, para mim, mais importante do que o resultado final era o processo, e ser um processo debatido no espaço público. E depois, se aquele era o melhor projeto ou outro projeto é que devia ser, não era tanto essa a minha preocupação. E foi muito interessante porque, a propósito desse projeto da Portugália, da renovação do quarteirão da Portugália, houve um debate na Assembleia Municipal, específico só por causa desse projeto, para debater esse projeto, e julgo que já não havia um debate, uma sessão, uma Assembleia extraordinária na Assembleia Municipal, um debate na Assembleia Municipal de Lisboa, específico e extraordinário, há 20 anos, ou algo do género. Portanto, passados 20 anos, houve um debate específico para debater um projeto de urbanismo para a cidade de Lisboa. Isso é muito positivo. Convocaram-se as várias forças políticas, as várias unidades de governo da cidade, os vários quadrantes, enfim, da arquitetura, enfim, etc. Todos os quadrantes envolvidos no processo. A arquitetura paisagística, enfim, as questões também, os temas mais sociais. Havia uma grande oposição da opinião pública ao projeto por envolver uma torre. O promotor tinha o interesse em fazer um projeto do ponto de vista de arquitetura interessante para a cidade, ou seja, um bom projeto do ponto de vista estético, isso é um princípio salutar. Tinha uma preocupação com a sustentabilidade ambiental, o projeto, e tinha uma preocupação com a sustentabilidade social, porque iria ter um primeiro piso, todas as casas do primeiro piso seriam para renda assistida. Aquilo era um prédio alto, com casas modernas, com uma série de frações pequenas por piso, portanto ia ter uma série de frações, eu não conheço o projeto em pormenor, nem sou porta-voz do projeto, atenção. Ia ter uma série de frações para renda assistida e que iriam ser entregues à Câmara, e ia ter um pátio central, que ia ser um pátio onde a comunidade se ia poder reunir. E a razão de ser da torre, convém dizer, era porque quando o promotor toma o quarteirão e há o ARX, que era o ateliê de arquitetura que desenhou o projeto, pergunta, queremos fazer um condomínio fechado, e agora, perdão uma expressão, para ricos, por ser simplista, não é? Ou queremos fazer um espaço aberto à comunidade, diverso, o promotor disse que queremos fazer um espaço diverso. Qual é o problema de você não fazer um condomínio fechado? É que se fechar todo o quarteirão, tem muito mais área útil de implantação do edifício. Portanto, não precisa de ser tão alto o edifício, não é? Porque tem muito mais área de implantação. Quando abre a comunidade e faz uma praça central enorme, que ia ter vários vãos de acesso e, portanto, ia ser um espaço absolutamente público, com todo o mal-estar que isso pode trazer do ponto de vista de quem lá vive, e estou a dizer aqui mal-estar entre aspas, com todo o mal-estar do ponto de vista do preço, e bem sabe, das casas, que obviamente o condomínio fechado tem sempre uma valorização diferente, porque de repente aquilo torna-se ali assim, um espaço cuja reverberação, nós não sabemos que tipo de reverberação vai ter, não é? E de impactos na qualidade de vida de quem lá vive. O que não falta ali no território são, como sabe, são espaços consos, becos, onde acontecem as coisas mais dramáticas do ponto de vista social, não é? Prostituição, consumo de drogas. Portanto, quando se abre um espaço naquele território de Lisboa ao público, isso tem riscos do ponto de vista da qualidade de vida de quem lá vive, do ponto de vista do preço das casas, mas o promotor estava disponível para correr esses riscos e, portanto, agora tinha que compensar de algum modo a perda da área de implantação da torre. E por isso é que ela cresce. Ela cresce até ao nível do prédio mais alto do Largo do Arieiro, que é o que fica a norte, digamos, da rotunda do Arieiro, perdão, e até ao nível do Jardim Nossa Senhora do Monte, não é? Aliás, o arquiteto paisagista era o mesmo, o que fez o projeto desta torre, e o arquiteto que fez o Jardim de Nossa Senhora do Monte. E, portanto, haveria uma continuidade do Jardim de Nossa Senhora do Monte, no rooftop deste edifício, até ao rio depois, não é? Portanto, uma continuidade verde, queria dizer, uma espécie de passadeira. Pronto, portanto, resumindo, do ponto de vista estético, da qualidade do projeto de arquitetura, que é subjetiva, mas houve de facto o cuidado de fazer um bom projeto. Do ponto de vista social, da abertura do espaço, do miolo do projeto à comunidade e de ter um primeiro piso de renda acessível, do ponto de vista ambiental, era um projeto que tinha virtudes e que vinha ajudar, e concluo aqui, a resolver o problema da habitação de Lisboa, porque o problema da habitação de Lisboa não se resolve não fazendo nada. E, portanto, Lisboa precisa, no seu miolo, onde é que está a qualidade de vida? Claro, está no interior da cidade. Está às distâncias de 15 minutos a pé. Onde é que está a sua geração? Onde é que está a ser empurrada a sua geração?
outra vez, mais uma vez, como nos anos 70, para a coroa exterior de Lisboa, para os Claro, arredores que de é a Lisboa. identificação muito comum. Sim. Pronto. E, portanto, o que nós temos que fazer é contrariar isso, é voltar a trazer casais jovens, casais ou não casais, não é agora esse o ponto, famílias, pessoas jovens para o interior de Lisboa, que não têm condições neste momento para acompanhar a subida do preço do imobiliário. Mas nós temos é que pôr as pessoas em Lisboa, até do ponto de vista da sustentabilidade das emissões de carbono, etc. Não é só a qualidade de vida delas, é que se traduz em tudo. Tem menos poluição, tem menos gases com efeitos de estufa na atmosfera, que as pessoas andam a pé, andam em transportes públicos. Temos que voltar a repovoar o centro de Lisboa. E isso tem que se fazer com alguma densificação. Não há milagres. Agora, eu não estaria de acordo em fazer este edifício no miolo da moraria, mas nós temos que ser capazes de olhar para a cidade também sem preconceitos, fora do núcleo histórico, sem preconceitos, porque se nós não densificarmos um bocado, não há como trazer as pessoas de novo para o centro de Lisboa. Temos que aumentar a oferta. Sem dúvida, João, e a minha pergunta é precisamente para perceber se esta última versão do projeto, que na minha ótica de leiga, de conhecimento, me pareceu muito interessante na integração da comunidade à volta e da praça aberta, etc., se era uma lógica que faria sentido. E o João toca aqui numa série de temas que são interessantes, desde a mobilidade ao tema da habitação de Lisboa, que neste momento, tendo entrado no ano passado a pandemia em Portugal e no mundo, se notou muito, de repente, as cidades vazias, não é? E é um tema que eu também queria chegar lá. Mas, pegando aqui ainda na pergunta de há pouco, nós tivemos uma das conversas aqui com o José Manuel Viegas, o especialista em mobilidade urbana, refere que quando há um investimento no carro é difícil regressar aos transportes coletivos. Há nos cidadãos lisboetas mais velhos que já têm carro, que já fazem esse hábito, uma predisposição para mudarem este comportamento? Eu tive esse problema na moraria. Posso dar um exemplo como estudo de caso que vivi na primeira pessoa. Um dos problemas enormes que nós tivemos de início foi tirar os carros daquelas ruas tão estreitas e aquelas pracetas tão especiais que perdiam toda a magia e a experiência de moraria perdia-se, porque era impossível lá andar sem andar a tropeçar nos carros. As pessoas, se pudessem estacionar em cima das árvores, para ter o carro à porta de casa, estacionavam em cima das árvores. Pronto. E tivemos que tomar medidas muito sérias, teve que se condicionar o estacionamento, mas teve que se criar uma solução, construiu-se, adaptou-se o mercado de chão de Loureiro a silo automóvel e, portanto, criou-se à entrada, sobretudo ali em São Cristóvão São Lourenço, que é ali o largo de Linamar da Costa, não é? Portanto, criou-se ali assim uma solução. Sim, aquele parque acho que foi muito bem pensado. Exato. E havia já a solução de parque no Martim Moniz e pronto. E, portanto, Exatamente. mas mesmo isso é uma distância para muitas pessoas que é vista como uma distância inadmissível. Claro que há pessoas de mobilidade reduzida e essas têm as condições especiais e bem, mas eu estou a dizer para a generalidade dos cidadãos, mesmo distâncias de 200, 300, 500 metros são inadmissíveis para estacionar o carro. Portanto, nós tivemos, foi um dos primeiros embates sérios, foi tirar os carros, porque era impossível reabilitar aquele território, ainda por cima de ruas estão confinadas, estão estreitas, etc., e pracetas com os carros lá, não é? E perdia-se a experiência do local se eles voltassem depois. E isso foi feito com sucesso. Agora, a geração, como disse, mais graúda, está mais habituada ao carro, mas eu não vejo que a geração millennial e Z, se quiser, tenha o mesmo tipo de dependência do automóvel, mas se tiver, cabe também ao poder político, em alguns momentos tem que tomar medidas de cima para baixo. Claro. E a Câmara de Lisboa tem feito isso, tem reduzido a rodovia e aumentado a ciclovia, estrangulando trânsito, e isso causa incómodo de facto. Eu também sinto esse incómodo muitas vezes, mas é um incómodo necessário, quer dizer, a mudança às vezes faz de forma suave e lenta, outras vezes tem que se acelerar a mudança por vias mais que se sentem mais, que incomodam mais, mas sem isso depois também não há mudança em muitos casos. E pegando um pouco também no que nos dizia há pouco, a solução não passará também por repensar a ideia dos bairros que existem dentro e à volta de Lisboa, o seu comércio local, reforçar a rede de transportes a nível de acesso e frequência, não é? Todo este repensar e os bairros em 15 minutos, como falava? Claro, quer dizer, eu sou muito a favor de uma cidade policêntrica. Eu, por exemplo, fui muito a favor do passo social, ou desta redução da tarifa dos passos para transportes coletivos, que foi uma das medidas tomadas, como sabe, recentemente, para tornar mais acessível a mobilidade às pessoas e o transporte coletivo. Tem um problema que é, ao tornar mais fácil o acesso ao miolo da cidade a partir de toda a sua esfera exterior, as suas diversas esferas exteriores, imprime uma lógica de pendular. Quer dizer, de que Sim, o normal é eu deslocar-me a longas distâncias ou médias longas distâncias, porque se tornou mais acessível. E de facto, mas eu concordo com essa medida, mas de facto o ideal era dar incentivos para que a cidade tivesse múltiplos centros e pudesse estar tudo a 15 minutos de distância, e quando eu quisesse ir
por exemplo, à oferta cultural da cidade, ou lúdica, então aí desloco-me, obviamente, a certos miolos da cidade, a oferta cultural, sobretudo, enfim, salas de espetáculos, não é? E a oferta lúdica é difícil ter a 15 minutos a pé em toda a cidade, como é evidente, mas aquilo que são as soluções de emprego, as soluções de serviços básicos, de equipamentos sociais básicos, isso devia estar de facto tudo a 15 minutos a pé. E portanto, a ideia de que há uma cidade hipster no centro e à volta é um dormitório é uma ideia errada. Sim. Os bairros têm que ter todos uma identidade própria muito forte. E a BCSD, precisamente, que o João lidera em Portugal, apresentou em conjunto com a Câmara Municipal de Lisboa e outras entidades o Pacto de Mobilidade Empresarial para a cidade de Lisboa. Ou seja, como é que surge este pacto? Ou seja, quais são os vossos eixos de atuação? Sim, é muito curioso porque esse pacto é um pacto que parte de uma conversa há uns anos entre o WBCSD, o World Business Council for Sustainable Development, e a Câmara de Lisboa. Nós, o Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, o BCSD Portugal, o BCSD significa Business Council for Sustainable Development, fazemos parte de uma rede internacional, da maior rede internacional de empresas em prol da sustentabilidade. A sede do WBCSD é em Genebra, do outro lado da estrada, da rua, do World Economic Forum, está agora a decorrer o Fórum de Davos, neste preciso momento, esta semana, portanto, a entidade que promove o Fórum de Davos, que é subejamente conhecido, tem sede do outro lado da rua, em Genebra, do WBCSD. Eu costumo dizer que o WBCSD é um World Economic Forum da sustentabilidade. E, portanto, agrupamos empresas, o WBCSD agrupa empresas que representam cerca de 10% do PIB mundial e ajuda-as a tornar os seus modelos de negócio mais sustentáveis. O WBCSD, para além de ter sede em Genebra, tem escritórios próprios em Nova Iorque, Singapura, Xangai, Tóquio e na Índia, em Nova Delhi, e depois tem presença em 65 países, um dos quais Portugal. Portanto, eu sou o secretário-geral, digamos, do BCSD Portugal, mas há outros 64 BCSDs, para além dos escritórios próprios, que são diretamente geridos pelo próprio WBCSD, porque nós somos uma associação empresarial autónoma, eu não tenho nenhum tipo de dependência formal do WBCSD. Fomos criados há 20 anos por 3 empresários portugueses, entre os quais o Belmiro de Azevedo, que sentiram que o tema da sustentabilidade era um tema-chave para a competitividade das empresas ao longo deste século. Isso e o digital, a transformação digital. E criaram o BCSD para tratar o tema da sustentabilidade. Pronto, é aqui que nós estamos. Ora, o WBCSD, há uns anos falou com a Câmara. O tema da mobilidade é um tema-chave, como sabemos, do ponto de vista ambiental, desde logo para cumprirmos o Acordo de Paris, a redução das emissões de gases com efeito de estufa, e é um tema-chave para a qualidade de vida das pessoas e para o desenvolvimento da economia e do comércio, enfim, é um tema-chave a vários níveis. E nós temos que acelerar a transição de soluções para soluções de mobilidade sustentáveis, que sejam sustentáveis com base em energias renováveis, transporte coletivo, enfim, pedonal, etc. Ciclovias. E, portanto, o que se desenhou aqui foi uma parceria entre o WBCSD Câmara e o BCSD Portugal. O projeto foi lançado há cerca de há um ano e picos, vai acabar agora no final deste ano, e o que nós desafiámos foram as empresas a assumirem 2 de 24 medidas que nós sugerimos no pacto como medidas de mobilidade sustentável. E tinham 2 anos para implementar essas 2 de 24, pelo menos 2 de 24. Temos cerca de 90 signatários, empresas bastante conhecidas, que estão neste momento a implementar. Estou a meio da implementação das medidas, algumas já estão implementadas. Exatamente. E se me perguntar que tipo de medidas são, eu sei que foi uma longa conversa, mas só para dar o contexto. Não, mas está-me a responder às perguntas todas que eu tinha aqui para fazer, precisamente. Pronto, então ótimo. Exato. Great minds think alike, não é? Mas então dizia eu, por exemplo, medidas como participar o passe para transporte coletivo dos trabalhadores da empresa, instalar salas com meios para reuniões telemáticas, para reuniões à distância, para reduzir o número de deslocações para reuniões. E assim reduzir a pegada de carbono da empresa, enfim, não vou agora entrar nesses meandros. Instalar um duche à entrada na empresa para quem vai de bicicleta. Possa ter essa opção de tomar um duche. Ter esparqueamento para veículos elétricos privilegiado. Ter uma bateria ou um ponto de carregamento de baterias de carros elétricos, veículos elétricos, no estacionamento. Privilegiar estacionamento para carros partilhados, portanto, para sharing, para carros partilhados. Colaboradores ou trabalhadores que combinem entre si e se mobilizem para partilhar boleias, digamos. E, portanto, são 24 medidas, eu dei só alguns exemplos. As empresas escolhiam 2,
na certeza de que ao adotarem 2 novas medidas dentro deste pool de 24, estarão a avançar os degraus na transição para a sustentabilidade do que toca à mobilidade. E, na verdade, qual foi a implementação? O que é que mudou em algumas empresas e de que forma é que impactaram Lisboa de uma forma mais sustentável? Sim, nós vamos ter agora uma reunião em junho, faz um ano, vamos ter uma reunião intercalar, digamos assim, faz um ano de projeto, e aí vamos já fazer uma avaliação preliminar dos primeiros, enfim, resultados ou das primeiras transformações levadas a cabo pelas empresas, como digo, mas só vamos ter os resultados finais. O projeto só acaba no fim deste ano, portanto elas têm até ao fim deste ano para implementar as medidas todas. Agora, vai ser muito difícil dizer-lhe em megatoneladas ou em gigatoneladas quanto há a menos de carbono na atmosfera ou de gases com efeito de estufa por via destas transformações. Nós não tínhamos meios, e do ponto de vista técnico-científico seria difícil, mas não tínhamos meios para fazer essa monitorização, essa análise de impacto. Estamos seguros de que ao criar as condições para que as pessoas utilizem transporte coletivo, bicicleta, carro elétrico ou partilhem boleias, só para dar os exemplos que eu disse, ou em vez de fazerem reuniões presenciais façam à distância, estamos seguros de que isso terá um impacto que só pode ser positivo no que toca, por exemplo, ao problema das alterações climáticas, à emissão de gases com efeito de estufa para a atmosfera, porque vamos contribuir para a redução dessas emissões. Vamos tentar fazer uma estimativa do que é que isso possa ter sido, mas, quer dizer, seria muito difícil, não é? E, na verdade, estamos a falar de ser o tecido empresarial a dar o exemplo, claro, aos portugueses, à cidade, claro, etc., não é? No fundo, um ponto de partida. Sim, isso é muito interessante, claro, porque há uns 20, 30 anos, e 20, 30 anos não foi assim há tanto tempo, ainda olhávamos para as empresas com muita desconfiança. A sociedade civil, os cidadãos, até o Estado, os governos, olhavam para as empresas como o mal da fita. Uma espécie de lobo, por vezes vestindo a pele de cordeiro, mas seguramente sempre lobo. E de facto, de início, as primeiras, há 20, 30, 40 anos, as primeiras ações ditas de responsabilidade social das empresas, ditas à época, eram muitas delas greenwashing. Eram atividades e iniciativas de fachada, de relações públicas, e tínhamos empresas absolutamente esquizofrénicas que, por um lado, tinham assim umas iniciativas de responsabilidade social com umas criancinhas com ranho no nariz, peço desculpa pela expressão, e por outro tinham uma atuação do ponto de vista do seu modelo de negócio bárbara, predatória, ou dos recursos naturais, ou da coesão social, e provocando grandes desequilíbrios na biosfera, nos ecossistemas, ou provocando grandes desequilíbrios na estrutura social, enfim, fenómenos de exclusão, de pobreza, e tirando partido disso. Mas eu estou genuinamente convencido que nós fizemos um progresso enorme nos últimos 30, 40 anos. Há pouco falávamos do WBCSD. O WBCSD tem 25 anos e resulta de um compromisso da Eco Summit, ou da Cimeira da Terra, que teve lugar no Rio de Janeiro em 92. Foi a primeira cimeira das Nações Unidas em que as Nações Unidas disseram que o setor privado é uma peça-chave da equação do desenvolvimento, nomeadamente do desenvolvimento sustentável. Esta história do desenvolvimento e do combate à pobreza e de todos termos uma melhor vida, aspirarmos a ter uma vida mais digna, melhor, com mais oportunidades, isso não pode ser só uma meta ou uma obrigação de governos e da sociedade civil, de ONGs, nomeadamente, e de instituições multilaterais, como a ONU ou o Banco Mundial. Isso é uma obrigação também das empresas. À época, das 100 maiores economias do mundo, 51 eram empresas. Portanto, nem que seja pelo seu potencial económico, pelo seu impacto também social, ambiental e pelo seu poder de inovação. E vejamos agora com a questão das vacinas Covid, quer dizer, foi fundamental o setor privado, não é? Seja pelo seu potencial económico, pelo seu impacto, e aqui negativo, ambiental, social, mas potencialmente positivo e regenerativo, seja pelo seu potencial ao nível da inovação e da investigação, nós temos que chamar as empresas para a equação do desenvolvimento. E aí criou-se o WBCSD como interface entre o setor privado e a ONU. Depois teve já uma evolução, que no sentido de uma maior independência, digamos, mas essa foi a razão de ser original de criação do WBCSD. Portanto, desde essa altura, sensivelmente, desde a Cimeira da Terra, como digo, foi em 92, mas desde há 30, 40 anos, que de facto o setor privado mudou profundamente e hoje entende, hoje a ideia de empresas com propósito, de empresas chamado triple bottom line, que não tem só o bottom line económico de gerar receita ou lucro, que não querem ser as melhores do mundo, mas querem ser as melhores para o mundo. E as melhores para o mundo do ponto de vista dos outros dois bottom lines, o social e o ambiental. Hoje tem muitas empresas genuinamente empenhadas em criar valor económico, mas também valor social e valor ambiental, o tal triple bottom line.
People, Planet and Profit. Faço-lhe uma pergunta aqui em jeito de desafio, faço ao que estava a dizer, e nomeadamente, por exemplo, das 100 empresas, por exemplo, de referência em Portugal, por exemplo, que são convosco na BCSD. O João falava do parecer versus ser, que tem havido uma grande mudança. Na verdade, como é que estão as empresas com quem está? Estruturalmente, há um trabalho grande nisso ou há muito parecer também? Clara, a questão do parecer, desde que seja até certo ponto, é ótimo que as empresas queiram parecer, porque vai ter um efeito boomerang. Depois vão ter que walk the talk. Se você passar a vida a dizer que vai fazer, e depois há um momento em que alguém lhe cobra isso. Então, mas mostra lá que faz, não é? Quer dizer, e portanto, eu não tenho nenhum problema com isso, pelo contrário, é uma ótima armadilha. É uma ótima armadilha para as empresas do ponto de vista de depois serem obrigadas a ter que fazer progressos para provar aquilo que estão a dizer e não caírem em descrédito. Não se esqueça que hoje você arruína a reputação de uma empresa num segundo com um tweet, uma reputação que leva anos a construir. Portanto, as empresas estão muito expostas, como é óbvio. Portanto, se aquilo que anunciam depois não cumprem, correm um grande risco, e os investidores, do ponto de vista da gestão de risco, odeiam esse tipo fazem tudo por tudo para que as empresas cumpram com aquilo que prometem, como qualquer político, enfim, etc. Porque a cobrança hoje é imediata e em grande escala. E com grande shaming, muitas vezes, peço desculpa por usar a expressão em inglês, mas isto para dizer, agora, é evidente que é um caminho, é importante é que o caminho se faça de forma determinada, progressiva e o mais rápido possível. E isso eu noto que as minhas empresas têm vindo a fazer progressos assinaláveis. Veja, eu tenho 7 empresas na minha direção, a Galp é uma delas. A Galp era uma empresa que dependia profundamente de combustíveis fósseis, como dependia a Gulbenkian, já agora, que tem um departamento de sustentabilidade, não é? Que é uma fundação. A Gulbenkian, como sabe, alienou esses ativos, a Partex, há 2 ou 3 anos, o investimento que tinha em combustíveis fósseis, em petróleo. A Galp está a fazer esse processo agora, de transformação daquilo que é o seu portfólio de investimento, no sentido, se quiser, da sustentabilidade. Anunciou o encerramento da central de Matosinhos, dessa da Palmeira, quero dizer, anunciou a entrada nas renováveis, fez uma aquisição em Espanha enorme, anunciou a entrada no hidrogénio verde, e portanto é uma empresa que está numa transformação cultural enorme. Agora, não pode esperar, e eu até é imprudente estar aqui a falar em casos concretos, mas falo disso porque acho que as pessoas também devem, enfim, falar em termos é importante conhecer. que se percebam. Não imagina a dificuldade que é. A Shell fez isso. A Shell tem uma dimensão muito maior que a Galp. A Shell fez isso, começou a fazer isso há 10 ou 15 anos. E hoje tem reformulou toda a sua missão, está a reformular já há uma série de tempo todo o seu portfólio de investimento, e hoje é uma empresa, se comparar a missão, a mission statement, a declaração de missão da empresa, o que é que ela diz que é a sua visão de futuro para si própria, digamos assim, e aquilo que são as áreas onde ela investe, o seu portfólio de investimento, é uma empresa que mudou, e a sua cultura e todo o seu discurso, enfim, é uma empresa que mudou radicalmente. A Shell. A Galp está, e bem, a seguir esse exemplo da Shell, que eram empresas profundamente do século XIX-XX, da Revolução Industrial, e que não são as empresas do futuro seguramente, e a Galp já percebeu isso. Agora nós não podemos esperar, aliás você viu, a Galp anuncia o encerramento da central dessa da Palmeira, e vieram logo imensas vozes dizer, o desemprego, há isto, há aquilo, há a economia, e portanto, tal como quando a EDP anunciou o encerramento da central de carvão de Sines, também se levantaram imensas vozes. Portanto, há aqui um princípio na sustentabilidade que é não deixar ninguém para trás. É o que se chama a Just Transition, a transição justa. Por acaso, a comissária europeia que tem essa pasta é a Elisa Ferreira, é portuguesa, é a nossa comissária europeia, tem a pasta da transição justa a nível europeu. O Pacto Ecológico Europeu, que é a grande estratégia da União Europeia para a sustentabilidade para esta década, ou o European Green Deal, tem 10 pilares. Um dos 10 pilares é a Just Transition, é a transição justa. Nós não podemos deixar ninguém para trás. Portanto, quando a Polónia fechar as suas centrais a carvão, termoelétricas, aquelas pessoas têm que ter emprego, tem que se fazer agora trabalhar nas competências delas, fazer o que se chama reskilling e upskilling, não é? E procura ativa de outros empregos. A economia verde, a boa notícia é que tem imensos empregos, mas as pessoas têm que adquirir conhecimento e competências para fazer a transição para a economia verde. E nós não podemos esperar que uma empresa faça isso em 2 dias, quer dizer, não. Como é que a BCSD torna mais fácil esta transição para uma empresa mais sustentável, mais ecológica? Como é que o BCSD ajuda? Olha, várias formas, mas sobretudo, Clara, na raiz, dando conhecimento e dando acesso a networking. E no fundo tudo se traduz em conhecimento
e em experiências motivacionais, se quisermos. O networking entra muito por essa via. Ou seja, nós temos formações, as empresas podem ter formação. Nós temos eventos, que são uma forma de formação mais informal, digamos assim, palestras, etc. Temos uma conferência anual, enfim, temos uma série de conferências agora online, temáticas, e depois temos grupos de trabalho. Temos 6 grupos de trabalho neste momento temáticos, um sobre neutralidade carbónica, em que estamos a fazer um trabalho grande com a McKinsey neste momento, aliás, com o maior especialista da McKinsey a nível europeu no que toca à descarbonização. Temos um grupo de trabalho para a biodiversidade e o capital natural, que tem um projeto, que é um projeto que começou em França com 65 multinacionais e que nós lançámos em Portugal e fomos o segundo país, agora em setembro, o Act for Nature Portugal, que é um projeto para ajudar as empresas a conseguir preservar, valorizar o capital natural e a biodiversidade ao longo das suas cadeias de valor. Nós vamos ter uma conferência anual, uma COP, uma Conferência das Partes este ano, a COP 15, para a diversidade biológica, da qual irá sair certamente uma espécie de compromisso mundial equivalente ao Acordo de Paris, mas o Acordo de Paris é para o clima, é um acordo para o clima e para as emissões de carbono, etc. Este será um acordo para a preservação do capital natural e da biodiversidade, dos recursos naturais. Temos o planeta completamente exaurido desse ponto de vista, do qual nós dependemos absolutamente para haver futuro e haver qualidade de vida. Sem qualquer dúvida. Temos um terceiro grupo de trabalho e aí temos já aqui 16 empresas signatárias do Act for Nature, é um projeto que vai continuar toda a década. Temos depois um terceiro grupo de trabalho sobre economia circular, um quarto grupo de trabalho sobre sustainable finance, finanças sustentáveis, digamos, um grupo de trabalho sobre cadeia de valor, como é que nós trabalhamos a cadeia de valor toda, e um sexto, curiosamente, sobre cidades sustentáveis. E é no contexto deste sexto grupo de cidades sustentáveis que se desenvolve esse projeto que a Clara referiu, o Pacto da Mobilidade Empresarial de Lisboa. É uma das derivadas desse grupo de trabalho. Nós ajudamos as empresas a ter acesso a conhecimento, mas hands-on em que sentido? Por exemplo, estes projetos que referiu, as empresas, para aderirem e serem signatárias, têm que adotar medidas. Não se trata só de ter acesso a um conhecimento e a uma compreensão destas temáticas do ponto de vista conceptual, trata-se depois também de as ajudar a adotar medidas concretas que permitam pôr esse conhecimento em ação, traduzir esse conhecimento em medidas que possam ajudá-las na transição para a sustentabilidade dos seus modelos de negócio e cadeias de valor. Exatamente. E depois temos projetos financiados pela União Europeia em alguns casos concretos. Vou-lhe dar um exemplo, não quero ser demasiado árido, mas vou-lhe dar um exemplo. Temos um projeto neste momento chamado ESI, um projeto europeu. Energy Savings Insurance. O que é que se passa com este projeto? Tem o financiamento do Horizonte 2020, já agora. Nós identificámos que um dos gregalos à transição, um dos constrangimentos ou um dos travões da transição para a sustentabilidade é a falta de confiança dos empresários nas tecnologias ditas eco-friendly, mais eficientes. E podemos estar a falar de um ar-condicionado, de um cabeleireiro ou de um café. Se eu for com um ar-condicionado que consome menos eletricidade vender um café, digo assim, olha, vocês comprem este ar-condicionado, este aparelho, instalem-no, e daqui a 4 ou 5 anos pagaram um investimento porque vão estar a poupar todos os meses na conta da eletricidade. Isso é bom para o ambiente, claro, porque tem menos pegada energética. Portanto, você vai pagar o investimento e o ambiente ganhamos todos. Qual é o problema? É que o dono do café, ou o empresário da grande tecnologia, isto não tem escala, pode não acreditar na performance que o vendedor da tecnologia promete. E esse ceticismo faz com que muitos empresários não estejam a aderir a novas tecnologias que são muito mais amigas do ambiente, etc., nem é tanto por falta de liquidez para o investimento inicial, porque já há linhas de crédito, é por não acreditarem nas performances anunciadas, prometidas pelos vendedores das tecnologias. E, portanto, o que é que faz o seguro? O seguro mitiga esse risco. Criámos um seguro com seguradoras e que já está agora em fase de go-to-market, já está começar a ser comercializado. E, portanto, é um contrato que se faz com uma seguradora e com o fornecedor da tecnologia e com o cliente, em que, se houver um gap, uma falha, digamos assim, entre aquilo que é a performance da tecnologia e o que estava prometido, a seguradora cobra essa diferença. Mas isso é vendido para o mercado em geral? Para o mercado em geral. E, portanto, em alguns casos, nós pomos, isto é como na acupuntura, pomos a agulha em pontos energéticos que são decisivos, que achamos que possam ser decisivos, mas a nossa função, o BCC Portugal, é muito mais ampla do que esta. Não é construir seguros ou ter projetos tão específicos. É mais grupos de trabalho, eventos, como eu disse, formações, mais horizontais, não é? João, e este tipo de trabalho que vocês fazem, vocês têm grande parte das empresas que são vossas associadas ou com quem trabalham, são empresas grandes. Como é que nós chegamos ao tecido empresarial português, nomeadamente aquele mais tradicional, que se calhar tem menos acesso à informação, etc. Vocês também trabalham com esse tipo de empresas? Sim, nós não temos nenhuma preferência por empresas grandes. Aliás, nós há 3 ou 4 anos diferenciámos as cotas anuais por tamanho da empresa, por volume de negócios. Portanto, nós temos uma cota anual e é sobretudo dessa cota que vivemos. As maiores pagam
4.000 € por ano, as mais pequenas pagam 2.000 € por ano. Mas estamos a falar de intervalos, as mais pequenas ainda são até um patamar de faturação de milhões, portanto há muito espaço nas 2.000 € por ano para não só startups, mas PMEs. Dito isto, a grande malha das PME está agora a acordar para a sustentabilidade, é uma espécie de bela adormecida, está finalmente a acordar em grande medida por pressão do regulador e dos clientes, sobretudo os clientes designados B2B, cliente final, mas vamos ver. Mas empresarial, antes disso, ok. Empresarial, o tal B2B. Porquê? Por exemplo, setor têxtil e setor do calçado têm marcas, essas sim que têm clientes finais da Escandinávia ou do norte da Europa, a dizer, nós queremos dizer aos nossos clientes finais que nós somos sustentáveis. E, portanto, o meu fornecedor de têxtil ou calçado, a montante na cadeia de valor, português, tem que ser ele próprio sustentável, porque eu vou fazer um rastreio de toda a cadeia de valor e vou medir, sei lá, a pegada hídrica, a pegada carbónica, os aspectos sociais, e se houver fragilidades a montante, a marca perde essa possibilidade de poder dizer que é sustentável. E, portanto, hoje tem muitas fábricas do Norte, sobretudo, que por pressão de empresas que têm marcas que vendem a clientes que são clientes mais exigentes de países nórdicos, dizem aos seus fornecedores, que são as nossas empresas portuguesas, meus senhores, toca a mudar tudo. Ainda agora, olha, vou dizer, entrou para o BCST Portugal, uma das últimos membros a aderir, a semana passada. Olha, só para dizer, este ano, o ano ainda agora começou, já tivemos 8 novas adesões, 8. 8 foi o que tivemos todo o ano passado, e foi um ano de crise, 2020. Mas ainda não acabou o mês e já tivemos o mesmo número de adesões do ano passado. Mas na verdade é nas crises que surgem as grandes oportunidades também, não é? Sim, mas para a sustentabilidade as crises sempre foram uma má notícia, mas é como para a publicidade. Mas neste caso eu acho que sim, por questão eu dizia de reguladores, de cliente final e de investidor. Mas só para acabar o exemplo, aderiu agora uma empresa que faz têxteis para caminhões, faz os interiores de têxteis e, portanto, os bancos e todos os revestimentos têxteis do interior de caminhões de carga. E eu perguntei-lhes, mas porquê é que vocês estão a aderir ao BCST Portugal? Eu acho que todas as empresas devem aderir, tem uma razão fortíssima ou várias, mas fico sempre curioso em saber qual delas. E exatamente a mesma razão, porque tem a Renault e a Volvo, que são os seus clientes, a querer dizer que são sustentáveis, a querer e convictas que têm que ser, não é só uma questão de fachada, a querer dizer que são sustentáveis aos seus clientes finais e a precisar que os fornecedores de componentes, de peças, também sejam, claro, não é? Para não herdarem peso de trás na cadeia de valor. Quanto mais leve for a montante da cadeia, melhor. Para o resultado final, pronto. E quem diria que os caminhões estão preocupados com a sustentabilidade dos tecidos dos seus assentos, não é? Quer dizer, pronto, que já nos parece a pata da formiga do assunto, mas não é. Todas as peças do puzzle são fundamentais. O comportamento das bolsas agora em 2020, nos Estados Unidos e na Europa, e há vários estudos de Harvard, do WBCSD e de outras entidades, se comparar os índices bolsistas convencionais, inclusive a Euronext, que é a nossa, com os índices de empresas ESG, as empresas designadas ESG são aquelas que têm a melhor performance em termos de sustentabilidade. ESG quer dizer Environmental, Social and Corporate Governance Factors. Os ESG, os fatores ESG são os fatores que fazem de uma empresa, tê-los em consideração, uma empresa mais sustentável. Se você considerar comparar cabazes de empresas com melhor performance ESG com cabazes de empresas convencionais, Euronext, o que seja, as que são mais sustentáveis tiveram performance, esses cabazes, muito melhores durante a pandemia. Porquê? Ou menos mais. Porquê? Porque os investidores já perceberam que essas empresas são mais resilientes, são mais competitivas. Portanto, o risco, a sustentabilidade, se for ver o Global Risks Report, que foi agora editado, a edição deste ano, em Davos, esta semana, mas se for ver o Global Risks Report, o relatório global de riscos, e publicado todos os anos pelo World Economic Forum, e se fizer uma análise temporal dos últimos 10 anos, ouça, hoje os riscos, querem grau de probabilidade, querem impacto, os riscos mais sérios são todos relacionados com a sustentabilidade, ou de caráter ambiental ou social. Há 10 anos não era nenhum de caráter social. Era a cibersegurança, a ruptura energética, a ruptura de matérias, sei lá, quer dizer, eram outros temas. De facto, era a guerra, o nuclear, que agora continuam a ser relevantes, mas à frente desses, querem probabilidade, querem impacto para a economia e para as sociedades, são todos relacionados com a sustentabilidade, natureza ambiental ou social. E, portanto, em termos de comunidade, o que é que podemos fazer para acelerar esta exigência de produtos novos e amigos do ambiente? Produtos, serviços, formas de estar? Quer dizer, temos que, obviamente, parte de cada um de nós nas nossas opções de cotidiano. Eu costumo dizer que ninguém se levanta de manhã para ser um pior cidadão. E dizer, eu hoje vou ser um pior cidadão que ontem.
Se a Clara, se eu, se o cidadão, se, em geral, puder ser, qualquer pessoa em geral puder ser melhor cidadã, será certamente. Nomeadamente, se puder fazer das opções de consumo um ato de cidadania, fará certamente. Mas para que eu possa fazer das opções de consumo um ato de cidadania, é preciso que eu tenha essa predisposição e que eu mude alguns comportamentos, e é preciso que as empresas me dêem essas opções. O que é isso de mudar comportamentos e predisposição? É, por um lado, é adotar os 5 R's, se quiser. O primeiro é o R da redução. Nós temos que reduzir consumos, níveis de consumo. E, portanto, e as empresas têm que se reinventar nos seus modelos de negócio para conseguir encaixar essa redução. Nós temos que reduzir níveis de consumo e produção, um ponto. Segundo ponto, temos de ser capazes de reciclar e reutilizar muito mais, estender a vida útil dos bens e reciclar muito mais. Isso são hábitos e comportamentos de cada um de nós. Temos de ser capazes de nos reinventar. As empresas têm que ser capazes de reinventar tecnologias, materiais, modelos de negócio. Por exemplo, deixarmos de ser donos dos ativos e passarmos a ser usufrutuários dos ativos. Enfim, os tais exemplos da economia da partilha. Isso é a reinvenção dos modelos de negócio, mas também de tudo, a reinvenção de tudo ao longo da cadeia de valor. E depois há um R de recusar, temos que recusar certas coisas. Temos que recusar, por exemplo, palhinhas de plástico, como é evidente, ou os plásticos de uso único, já não é só uma questão de reduzir, é recusar o mais possível. Portanto, há coisas que já não basta reduzir, ou reciclar, ou reutilizar, ou mesmo reinventar, temos que recusar. Mas isso depende de cada um de nós no nosso cotidiano, como cidadãos, como pais, como gestores, como etc., nos vários papéis que temos, políticos, e depende das empresas nos darem opções. Não basta eu depois ter disposição para uma mudança de comportamentos. Eu tenho que ter um terminal de tratamento de lixos ou de um ecoponto, quero dizer, ao pé de casa. Lá está, uma distância curta. Isso depende do poder político. Eu tenho que ir ao supermercado, àquele que fica a 15 minutos de casa, e ter opções. Há bocado falei do vinho e do azeite, mas ter opções em todas as categorias de produto que sejam sustentáveis. Sim, sem dúvida. E este modelo de proximidade, comércio próximo, etc. Claro. E um exemplo, até lhe queria perguntar, em termos, por exemplo, em termos de comércio ecológico, com qualidade e visão, um exemplo de sucesso é Maria Granel, que já mencionou, mas diria que ainda é dos poucos de sucesso na cidade, tem mais do que um bairro. Acha que isto é um espelho do que poderá ser Lisboa no futuro próximo? Claro, é engraçado falarmos da Maria Granel, porque há um projeto chamado Loop que está a fazer sucesso em algumas cidades dos Estados Unidos, não me engano, Nova Iorque e São Francisco, e em Paris. Começou como piloto em Paris. Eu, por acaso, estive num encontro em Paris em 2019, já agora chamado Sustainable Brands Paris, Marcas Sustentáveis Paris. É uma organização internacional, esta dos Sustainable Brands, que faz encontros em cidades espalhadas pelo mundo. Fez um encontro no Louvre, que tem um centro de conferências, e nesse encontro eu tive a oportunidade de estar num workshop, numa sessão, digamos, com a equipa do Loop. O que é que faz o Loop? E é pena não termos imagem. O Loop entrega às pessoas de Paris, ou como digo, Nova Iorque ou São Francisco, aos habitantes, umas embalagens de alumínio bastante elegantes, foram feitas por designers interessantes, são peças bonitas e que vão durar, não é uma vida, embalagens para bens alimentares e de higiene, para cereais de pequeno almoço, para arroz, para massas, mas também de shampoos, desodorizantes, gel de banho. Portanto, você fica com uma embalagem para a vida de alumínio bonita e elegante. Podia ser uma peça decorativa na sala de estar. E o que é que faz a Loop? Faz o refill em casa, on demand. E agora peço desculpa pelas expressões em inglês. Ou seja, você passa a comprar a granel, mas em vez de ter que ir à loja, é a loja que vai a si. Portanto, eles têm uma equipa, como se fosse uma espécie de Uber Eats, sem querer agora usar o Glovo, não é? Tem uma equipa que vai à sua casa por meios de carbono zero, portanto, ou totalmente pedonais, bicicletas ou elétricos, e fazem o refill. E, portanto, você compra a granel como compravam os nossos avós, compra o quilo. E eles, olha, até há gandazes gelados, enchem as embalagens do shampoo, do que for, não é? Alimentar, higiene, etc. Portanto, isso é uma evolução que tira partido da economia digital, e que traz imenso bem-estar, mesmo agora durante a pandemia. Isso teria sido muitíssimo útil, mesmo para pessoas com mobilidade reduzida, mas reduz a pegada de carbono em geral. Não é só eliminamos os plásticos das embalagens, porque passamos a fazer o refill das nossas, não é? Mas também reduzimos emissões de carbono, porque você deixa de ir às compras de carro, ou não sei, às grandes superfícies, e passam a ir à sua casa por meios de carbono zero. Portanto, há várias derivadas interessantes neste projeto. Portanto, a Maria Granel podia perfeitamente evoluir. Eu seria cliente de Maria Granel, seguramente, se a Maria Granel viesse até a minha casa.
Agora, eu tenho imensa dificuldade em ir lá, quer dizer, não consigo, não tenho um metro direto para lá, não tenho uma bicicleta que me leve lá, quer dizer, não. E depois a minha vida, eu não posso andar como o Dom Quixote. Sem dúvida, mas no fundo a pergunta é se estamos a começar a ver na cidade tipo de projetos com visão e com este tipo de trabalho, mesmo com essa lupa que o João mencionou, que esperamos que vá crescer bastante nos próximos tempos. Sim, há um trabalho, eu acho, a fazer de ponte entre a sustentabilidade e a tecnologia, ao universo da economia digital. Nós temos as Web Summits e toda a infraestrutura digital, o fervilhar digital da cidade, um bocadinho afastado do tema da sustentabilidade. Há imensas sinergias que se podiam criar. A sustentabilidade e o digital são as duas maiores transformações do século. São as duas maiores apostas para a década da Europa. Nada ficou igual com o digital desde o início do século. Os nossos estilos de vida, a economia, os modelos de negócio das empresas, tudo mudou com o digital, que vai dos smartphones às apps, aos computadores, enfim, tudo isso, já para não ir aos robôs, aos drones, à indústria 4.0, e nada vai ficar igual antes e depois da sustentabilidade. A vaga da sustentabilidade está agora a entrar. A boa notícia é que elas podem parecer combinadas, não só na economia da partilha, mas em tantas outras formas, e isso ainda está muito por explorar na cidade de Lisboa. Porque eu não tenho dúvida, sabe, há uma frase, há um evento em Lisboa que acontece todos os anos, que é o The House of Beautiful Business. Durante a Web Summit, todos os anos, desde que há a Web Summit, há um evento alternativo, digamos assim, à Web Summit, que é o The House of Beautiful Business, a casa dos negócios bonitos, traduzindo a letra, The House of Beautiful Business. E eles têm um manifesto e têm um claim, digamos assim, um slogan. O slogan deles diz: If software is eating the world, we might as well have a glass of wine with it. Se o software está a comer o mundo, nós podemos bem também tomar um copo de vinho a par desse fenómeno. Ou seja, é uma conferência que procura humanizar todo aquele universo tecnológico da Web Summit. Há um amplo espaço para humanizar a tecnologia e eu não tenho dúvida, e para a pôr ao serviço das pessoas e do planeta, porque esse tem que ser o uso da economia e da tecnologia ao serviço das pessoas e do planeta, e eu não tenho dúvida que ainda há imensas derivadas aí para explorar. Mas se o futuro vai ser muito digital, certamente, e tecnológico, vai também ser muito necessariamente centrado nas pessoas e no planeta, isso não há outra hipótese. E quanto mais depressa combinarmos as duas, melhor. E pegando aqui nesse tema e voltando à nossa cidade de Lisboa, já em jeito de chegarmos aqui ao final da nossa conversa, como é que acredita que será esta cidade daqui a 10 anos? Eu acho que Lisboa tem caminhado muito bem em muitos aspectos do ponto de vista urbanístico, se quisermos. A cidade vai ser uma cidade muito mais amiga das pessoas, no seu miolo. Espero eu, muito mais equilibrada na relação entre turistas e residentes. E do ponto de vista social, muito mais inclusiva. Nós não podemos deixar que, por exemplo, agora, fruto da pandemia de Covid-19, tenhamos um novo êxodo de classes médias, jovens e artistas, etc., para as periferias da cidade e que as casas fiquem novamente a saldos para que os expats, ou os estrangeiros europeus com melhor nível de vida, venham cá comprar segundas e terceiras casas. Nós não podemos deixar. A cidade pode, neste momento, fazer um reset e aproveitar o momento para fazer um reset, ajustar, calibrar muitos aspectos que vinham a dar sinais de desequilíbrio, nomeadamente essa relação entre turistas e residentes. Nós quem pode pagar viagens de turismo, somos em 5% do tempo da nossa vida turistas, mas em 95% residentes. Não nos podemos nunca esquecer disso. Precisamos do turismo como indústria exportadora nacional, sem dúvida. Precisamos dessa fonte de rendimento e ter a experiência do turismo só torna a cidade mais rica, mas nós temos de ter um turismo de qualidade numa cidade de qualidade. E a cidade de qualidade tem que ser o ponto de partida, obviamente. Qualidade do ponto de vista ambiental e social. Faz-se isso fazendo aquilo que a Câmara tem vindo a fazer nos últimos anos e bem, do ponto de vista ambiental, do acesso à cultura e do ponto de vista até da coesão social, mas há ainda muitos pontos de estrangulamento. Do ponto de vista da habitação social, falta fazer muita coisa. O esforço tem sido feito do ponto de vista da mobilidade, das rodovias, dos espaços públicos verdes, tem sido extraordinário, mas tem que continuar a ser feito. O esforço de reabilitação de territórios, há bocado referi a Zona Oriental, Marvila Beato, falta um grande projeto para a Zona de Marvila Beato, um grande projeto participativo, equilibrado, com ambiente, com pessoas, com coesão social. Atenção, não é um grande projeto imobiliário. Mas falta pensar essa fatia da cidade. Portanto, há imenso... Mas eu acredito profundamente que Lisboa, daqui a 10 anos, se não tivermos nenhum percalço económico, nós vamos ter muitos fundos europeus, vamos ter até 2030 mais de 60 mil milhões de euros Portugal para investir, vamos ter mais do dobro do que temos tido, vamos ter mais de 6 mil milhões ao ano para investir, Portugal. Lisboa há de poder ter, ainda que seja uma região que muitas vezes fica de fora de algumas oportunidades, Lisboa há de ter algum reflexo positivo disso. Continuamos a ser uma cidade muito apetecível para os investidores e para os nómadas digitais da Europa. Temos que saber, e para os turistas, obviamente, temos que saber calibrar
esses interesses. Por exemplo, não faz sentido uma economia de turismo de cruzeiro na nossa cidade. Não faz nenhum sentido de massificação. Temos de ser capazes de resolver a questão do transporte aéreo, óbvio. Portanto, tudo o que seja uma Lisboa de experiência rica e equilibrada, com investidores, com nómadas digitais, com turistas, equilibrada essa experiência com a experiência dos residentes locais e de uma cidade policêntrica e que se renova do ponto de vista urbanístico, eu acho que vai ser bom, e explorando as interseções entre a tecnologia e a sustentabilidade, e acho que é isso que vai acontecer. Eu acho que Lisboa dá sinais de que esse é o caminho. E, por exemplo, para quem já trabalhou a moradia e trabalhou a cidade de Lisboa, o que é que poderíamos fazer em termos de visão pela nossa Baixa, que de repente, entrando na pandemia, está um bairro vazio? Lá está, olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Quando eu estava na Câmara, antes da moraria, eu tive outra função na Câmara. E no contexto dessa função, e a pedido, digamos assim, ou em articulação com na altura Presidente da Câmara de Lisboa, António Costa, lançámos o BABA. O BABA era o Programa de Alargamento da Rede de Creches Pública de Lisboa. A ideia era instalar em Lisboa mais cerca de 40 equipamentos sociais, creches. Qual era a ideia das creches? Era a de trazer as famílias, de criar condições para que as famílias jovens se pudessem voltar a fixar em Lisboa, nomeadamente no miolo, nomeadamente na Baixa, como diz. E fizemos um esforço enorme, agora é uma longa história, um esforço enorme, o programa foi lançado publicamente, que abriram, não as 40, mas uma série de creches, porque falámos com a segurança social, depois tinha que haver com participações, enfim, isto não se faz, a política pública tem os seus tempos, em muitos casos são geológicos, ou são mais longos do que seria ideal, mas fizemos esse trabalho. Pouco tempo depois, entra a crise de 2011, que em Portugal se sentiu em 2011, a crise do subprime e depois das dívidas soberanas. Tivemos um acordo, como sabe, com a Troika, depois disso, não é uma intervenção externa. Pouco tempo depois de nós criarmos condições para que as famílias se voltassem a fixar designadamente na Baixa, as famílias ficaram sem dinheiro para comprar casa, por via da crise que entrou, mas também por via dos investidores estrangeiros, com condições especiais, os vistos gold, as condições fiscais, enfim, e não só, e o facto também das Web Summits terem atraído um conjunto de pessoas com muito mais, mesmo sem condições especiais, com muito mais poder de compra do que os portugueses. Portanto, nós, por um lado, isto é o drama da política pública, tínhamos um vetor de atração de famílias, que era criar equipamentos sociais, porque sem creches depois não se tem qualidade de vida, nem é possível viver no centro, mas por outro, isso foi completamente engolido por outro vetor de sentido contrário, que é o vetor crise, que é o vetor poder de compra dos estrangeiros que cá vieram parar com condições especiais, sejam os chineses visto gold ou outras nacionalidades, sejam nómadas digitais ou investidores afluentes dos Estados Unidos ou do norte da Europa, e portanto Lisboa tem que fazer mais destas iniciativas, ter equipamentos sociais, ter comércio local, mas ao mesmo tempo não podemos ser ingênuos e temos que conseguir calibrar essas forças maiores do short rental, da fixação de vistos gold, da especulação imobiliária, porque se nós não calibrarmos, não estou a propor um Estado centralista ou um Estado, mas se nós não calibrarmos estes outros vetores, por muito boa vontade que tenhamos nos equipamentos, na habitação a rendas assistidas, que são sempre meia dúzia, não é? No comércio tradicional, esses fenómenos podem sempre ser engolidos por outros vetores de sentido contrário, que são vagas, com muito mais impacto, não é? Sem dúvida. Portanto, temos que agir sistemicamente, ao nível micro, médio e macro, não podemos só ingenuamente agir ao nível micro. Sim, sem dúvida, porque era o que eu estava a dizer, estava a responder no sentido em que há sempre um movimento de gentrificação, e que já falámos aqui noutras conversas, que acaba por estar associado a este desenvolvimento muito acelerado que teve a nossa cidade de Lisboa nos últimos anos, não é? Que até certo ponto é bom. Eu digo sempre, Exatamente, a moraria, até certo ponto, cria gentrificação e cria turistificação. Mas não cria... mas queria criar condições para as pessoas que lá viviam. E esse era o principal objetivo. Mas não queria ficar refém daqueles que já lá viviam. Queríamos criar condições para uma diversidade maior e para atrair novos visitantes e turistas, com certeza, e pessoas às compras e a equipamentos culturais da moraria. Mas é nesse balanço que se constrói a cidade, entre a utopia e a distopia, desejavelmente mais próximos da utopia, entre aquilo que é o presente e aquilo que será o futuro. Sim, exatamente, e não nos esquecermos de fazer esta cidade também virada para dentro, claro, que a pandemia, não é, e uma paragem repentina no turismo nos fez olhar e perceber o que é que nós tínhamos neste momento, não é, sem essa camada. E nós temos a oportunidade para um reset, e o reset calha numa altura em que vamos ter eleições autárquicas. Eu acho que é uma combinação de fatores ótima, não podia haver melhor casamento. Portanto, este é o momento em que os partidos, ou enfim, quem se vai candidatar às eleições,
estará a desenhar os seus programas eleitorais, as suas propostas, que irá que irá apresentar aos eleitores, aos alfacinhas, lá para o verão, imagino eu, lá para o final do verão. As eleições vão ser no fim de setembro, outubro, não é? E, portanto, este é o momento em que nós temos este desafio e esta oportunidade da pandemia, como disse, para pensar que tipo de reset é este. Ainda bem, não é ainda bem, é tudo mal, mas há males que vêm por bem. E, portanto, ainda bem que nós tivemos esta oportunidade de poder repensar a cidade em que tudo parou. Jamais isto era possível se fosse uma ordem, podia ser, quer dizer, de um grupo de aliens super armados. Quer dizer, nunca o mundo ia parar e nos ia dar a oportunidade de pararmos e repensarmos tudo. E, portanto, costuma-se dizer que uma crise é uma coisa terrível de perder, não é? Uma oportunidade terrível de perder. Não percamos nós esta oportunidade de repensar a cidade. Este é o ano para repensar a cidade. Que tipo de reset é este? Muito bem. E que cidade queremos no futuro, face às lições que aprendemos recentemente. E aprendemos imensas. João, acho que vamos terminar com esse tom, porque acho que fica perfeito para terminar aqui a nossa conversa. Mas eu queria, sem antes de terminar, perguntar-lhe que projeto é que nos trouxe hoje aqui para apresentar. Sim, é um projeto que ainda está, em certo sentido, em cartilagem, no sentido em que ainda não foi anunciado publicamente e é prematuro fazê-lo, mas já há 100%, tanto quanto o atual período pandémico permite ter 100% de certezas, mas já há 100% de certeza de que vai acontecer e por isso, ainda de forma muito em esquiço, digamos assim, em cartilagem, o projeto que eu trago é um projeto do qual eu faço parte, digamos assim, da equipa de promotores, que consiste em trazer um festival que tem acontecido em Barcelona desde há 25 anos, mas já aconteceu em mais de 60 cidades do mundo, de Buenos Aires a Tóquio, e continua a acontecer a Istambul, a Nova Iorque, que é um festival chamado Sonar. O Sonar é um festival que, apoiado nas linguagens digitais, eletrónicas, tecnológicas, depois tem várias derivadas. Tem a derivada da arte contemporânea, a derivada da indústria, destas indústrias e da dinâmica económica, da economia digital, e a derivada da música ou das experiências audiovisuais, música eletrónica e experiências audiovisuais. No caso da edição de Lisboa de 2021, que vai acontecer em outubro, o tema, o foco central vai ser a sustentabilidade e precisamente um pouco aquilo que eu referi há pouco, estes encontros virtuosos e as potencialidades diversas de encontro entre os temas da sustentabilidade e o digital, o mundo digital. E, portanto, toda a curadoria da arte contemporânea, toda a curadoria de talks relacionadas com a economia digital e toda a curadoria até das experiências audiovisuais vão partir deste tema central que é a sustentabilidade. É um projeto que vai acontecer durante um fim de semana, nós depois vamos continuar ao longo dos próximos anos, temos um acordo com o Sonar para 5 edições já, e que vai crescer certamente. Esta edição terá que ser uma edição piloto mais comedida, mas tivemos um apoio muito generoso do Turismo de Portugal e, portanto, estamos muito empenhados em mostrar Portugal ao mundo na interseção entre a sustentabilidade e o digital. E que seja uma experiência muito interessante para quem vive em Lisboa também, como é evidente, e esse é, aliás, o nosso público prioritário. E para aprender, não é? E, no fundo, aplicar aqui um bocadinho daquilo tudo, dos conceitos que tivemos hoje a falar, para nos desenvolvermos melhor, reinventarmos melhor e pensarmos as nossas empresas e a nossa cidade de acordo com a sustentabilidade e o meio ambiente. Isso, tentando uma coisa clara que se vê pouco e que oxalá sejamos capazes, que é, por exemplo, você olha para a Web Summit e vê muitas empresas e vê muitos especialistas do universo tecnológico, mas depois vê pouca cultura e vê pouco outros segmentos mais sociais, por exemplo. Ou noutras estão mais os políticos, ou estão mais a cultura, as indústrias criativas, enfim, temos muitas capelinhas, ou abordagens aos temas muito segmentadas. Nós queríamos muito que fosse, por exemplo, a linguagem da arte contemporânea, ou a linguagem, que fosse uma linguagem capaz, a par da economia digital, como eu digo, a par das experiências audiovisuais. As experiências audiovisuais são importantes porque celebrar a vida também é muito importante. E nós temos que olhar para estes temas nas suas interseções, da forma mais horizontal possível, chamando os vários públicos e pondo a cultura e a economia à mesma mesa e o social, mas depois também saber celebrar a vida ao fim da tarde, e aí as experiências audiovisuais têm um enorme encanto. Sem dúvida. Acho que terminamos com esse toque final. João, há algo que gostava de ter dito aqui na nossa conversa, algum tema que não tenha mencionado? Não, assim de repente, não tenho nada a acrescentar. Obrigado pela oportunidade, Clara, foi um gosto. Eu agradeço também de ter a sua disponibilidade para estar aqui a conversar connosco, João, e quando terminar este confinamento, vemos por aí, espero eu. Claro, nem que seja no Sonar em outubro. Exatamente, quem sabe, ainda faltam uns meses, mas quem sabe, está bem? Obrigada, João, um beijinho, até à próxima.